Boa noite, caríssimos internautas. É com prazer que estou aqui novamente no meu canal Patriotas Livre e Soberano. Tratar de assuntos jurídicos. É uma live rápida, ao vivo, aqui pela minha página no Facebook. Também será postada no YouTube. Pois bem, nós sabemos que nós estamos atravessando por momentos delicados na política, na jurídica do nosso Brasil. E o tema que está em tela, em Brasília e em todos os estados, é anistia já. É o 8 de janeiro de 2023. É esse fadado dia que pessoas inocentes foram encarceradas. E diga-se de passagem, sem o devido processo legal. Tudo armado. Quem diz não sou eu, quem diz são os próprios juízes, o próprio Luiz Fux, né? Ele está trabalhando para anular todos os atos jurídicos mal feitos. Diga-se de passagem, não deveria nem ter sido iniciado esse processo, porque tudo é uma armação. Mas vamos chamar a vinheta, vou colocar aqui o Datan Daniel, né, um grande jurista, procurador, que pediu demissão da Procuradoria-Geral da República e está seguindo a vida como jurista, advogado, político, no modo geral, né? Então, eu sou Hermenegildo Ribeiro Alberto, sou jurista, advogado da ANAB, com inscrição 00037, seccional Piauí. Então, nós vamos chamar aqui a vinheta e logo após vamos entrar no nosso tema propriamente dito. Muito bem, mais uma vez estamos aqui, doutor Hermenegildo Ribeiro Alberto, jurista, advogado, né, e apresentador deste painel, desse programa que fazemos nas minhas redes sociais, sobretudo no Facebook, não é isso? Para nós deixarmos as pessoas informadas. Aqui no Piauí tem poucas informações, não é? Aqui ninguém vê no Piauí, é um jurista, advogado falando sobre as aberrações do 8 de janeiro, né? Onde pessoas brasileiras, patriotas, presos injustamente, né? E aqui, infelizmente, no Piauí, nós não observamos que nenhum jurista, nenhum advogado levanta sua voz para dizer que ali realmente foi uma aberração. Mas eu estou aqui com um piauiense, um brasileiro patriota, falando, deixando a população teresinense piauiense de todo o Brasil, que acompanha o Facebook da minha página, por dentro dos fatos reais. E não é mentira, não é falácia, são fatos reais. Vou agora mostrar agora a fala do Datan Dallagnol, um grande jurista, que aí eu pego carona nas suas informações, que são fidedignas, então a gente propaga aqui para vocês que estão alheios aos assuntos jurídicos, políticos e sociais do nosso Brasil. Vamos começar agora vamos ver agora a fala do nosso querido Datan. Vamos lá. Fundo de música para deixar só o colega. Vamos lá. Em primeiro lugar, segundo a Globo News, o ministro declarou a nulidade de todos os atos, inclusive do recebimento da denúncia e a incompetência do STF para julgar a ação penal, assim como fez o julgamento do núcleo crucial da tentativa de golpe de Estado. Mas não é só isso, gente. Calma que fica melhor. Na análise de um caso criminal, um juiz analisa duas coisas. Primeiro, se o processo é válido ou não, se ele é válido ou se ele é nulo, então. E essa é a primeira parte. E depois o juiz vai lá e analisa o mérito do processo, ou seja, se os réus devem ou não ser condenados, se eles são ou não culpados.
Então, depois de dizer que os processos são nulos, que eles não ficam de pé, que eles não têm validade, o que derruba tudo, veja então o que o Fux disse em relação à segunda parte, em relação ao mérito dos processos, ou seja, em relação aos réus serem ou não culpados. E aqui ele examina as provas, os fatos e a aplicação da lei. Dá uma olhadinha aqui no que o ministro decidiu. Ministro Luiz Fux, na verdade, essa apresentação dele diz respeito a um julgamento que aconteceu lá atrás, em maio, e que ele pediu vista. Agora, então, ele apresenta essas decisões em relação a 2 réus. Para um réu, que é uma mulher, ele acabou defendendo a absolvição. E para o outro, ele acabou diminuindo a pena que tinha sido já colocada ali pelo relator e seguida por pelo menos 2 ministros da primeira turma. Então, para o primeiro caso, o ministro Luiz Fux entendeu o seguinte, que Cristiane Angélica Dumont Araújo, que veio de Santa Catarina para os atos golpistas do 8 de janeiro de 2023, ela pôde ser absolvida. No entendimento do ministro, ela foi acusada de participar das invasões, mas não havia ali provas contra ela, que nas imagens avaliadas não se mostra a mulher de 59 anos cometendo nenhum tipo ali de problemas, assim, de mexer ali com os bens públicos mesmo, né, de atacar. Não quebrou um azulejo, é óbvio. O que a gente fala em relação à maior parte dos réus ali não tem prova de que eles quebraram um azulejo. Os bens públicos. Então ele acabou entendendo que seria necessário a absolvição dessa ré. E no absurdo, caso, né? De Lucimário Benedito de Camargo Gouveia, que veio de Goiás aqui para Brasília no 8 de janeiro de 2023, o ministro entendeu que ele deve ser condenado apenas a 1 ano e 6 meses de prisão por deterioração do patrimônio tombado. Ele acabou abrindo mão, então, das penas para esse réu no que diz respeito, então, aos outros crimes, como, por exemplo, incitação ao crime. Esse foi, então, o entendimento do ministro Luiz Fux em relação a esses 2 casos, sendo que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha tido formado maioria, para poder, então, condenar esses 2 réus a 14 anos de prisão por pelo menos 5 crimes que foram listados pelos ministros da primeira turma. Leilane. Você entendeu? Você entendeu o que aconteceu? Fux decidiu de forma totalmente técnica, como um juiz, como todo juiz deveria fazer. E como ele já atuou antes nos casos da Débora e no caso do Bolsonaro. Então entende aqui. Na primeira parte, em relação a esses 2 réus, em relação aos preliminares, a validade desses casos, ele declarou a nulidade de todos os atos do STF, dizendo que o tribunal não tem competência para julgar réus sem foro privilegiado. E esse mesmo argumento que ele usou aqui, que tinha usado no caso Bolsonaro, se estende para todos os outros casos do 8 de janeiro. Ou seja, em relação a todos, ele vai revisar os julgamentos, ele vai se posicionar dizendo que são todos os casos absolutamente nulos. E aí, na segunda parte da análise que o juiz faz, na hora de decidir a condenação ou absolvição, na segunda parte, quando o juiz olha o mérito, aí o Fux individualizou a conduta de cada um, olhou o que tem de prova, o que tem de comportamento de cada um, avaliou isso e inocentou aquela ré de 59 anos em relação a quem não tinha nenhuma prova de crime contra ela. E condenou outro réu apenas pelo crime de dano, porque ele de fato quebrou alguma coisa lá no 8 de janeiro. E aí condenou a pouco mais de 1 ano de prisão, e não a 14 anos como os outros outros políticos de toga tinham decidido. Gente, essas decisões do ministro Fux são extremamente importantes, porque elas plantam, mais uma vez, os fundamentos de uma futura anulação desses casos pelo Supremo quando o cenário político for propício, seja com uma vitória da direita nas eleições de 2026, seja com uma nova composição do Supremo Tribunal Federal. Fux está fazendo certo. Ele está anulando os processos que são e sempre foram nulos e, no mérito, está analisando caso a caso. Quem fez, quem não fez, tem prova, não tem. Parabéns, ministro Fux. A justiça e as famílias dos perseguidos políticos agradecem. O Brasil agradece, porque sem ter justiça, sem ter ordem, a gente não tem como construir prosperidade. Se você gostou, conta aí para as pessoas, se inscreve. Vejam aí a realidade dos fatos, né? Eu sempre observei nesse processo do 8 de janeiro de 2023 uma aberração jurídica. Quem é advogado entende o que eu estou falando, até mesmo um iniciante do direito, um estudante, no primeiro ano de direito, no segundo período, já sabe a importância do juiz natural. Não é? Nós sabemos os princípios que regem
a magistratura, né? Ou seja, os juízes, eles não podem ficar presos às partes, de hipótese alguma. Né? O advogado, ele é totalmente parcial. Olha o que eu estou falando. O advogado, ele tem o direito, ele tem a obrigação de ser parcial. No entanto, os juízes, de um modo geral, eles têm a obrigação, o dever constitucional de serem imparciais, né? Não tendo lado. O juiz, o magistrado não pode ter lado. Entendeu? Diferentemente do Ministério Público, que o Ministério Público também é altamente parcial. Qual é a parte que podemos chamar da parcialidade do Ministério Público? É justamente o interesse social, o interesse público, a sociedade. Então, este promotor de justiça, ele é parcial no que tange, porque ele tem um lado, é a sociedade. Já o juiz não pode ter esse lado. A lei é o instrumento dos juristas, principalmente do juiz. Este, sim, ele é escravo da lei. Entenda o que eu estou falando, caríssimos internautas, juristas, advogados da ANAB, de um modo geral, da OAB, entendam isso. Então, mas há pessoas, há juristas, advogados, que defendem, acham que o juiz, ele pode ser vítima, ele pode ser um relator, ele pode ser o acusador, ele pode ser tudo no processo. Isso é equivocado. No processo, cada indivíduo, com sua competência dada pela Constituição Federal. O advogado, ele é livre. O advogado, ele é livre, entre aspas, porque ele tem um lado, ele tem que dar satisfação ao seu cliente. Então, ele é preso ao seu cliente, no que tange de servir o seu cliente, através do seu labor, dos seus conhecimentos técnicos, jurídicos. Caríssimos internautas, entendam bem. Enquanto que um juiz, ele não pode ter esse lado. Ele é o núcleo central. Ele é aquele que vai aplicar a lei de acordo com o que está exposto para você. Um processo, ele tem um caminho a seguir. E quando se exaure todo esse processo, chegamos já no julgamento final, e aí o juiz vai se deleitar sobre aqueles processos e vai fazer seu análise jurídico, técnico, dentro da lei. Coisa que nós não vimos nesse processo do 8 de janeiro de 2023. Ninguém viu. Foi tudo às pressas. Tudo, eu não sei nem como dizer, é horrível esse procedimento que foi feito pelo STF. E fora as aberrações constitucionais, onde pessoas que não tinham fora privilegiado, como certificado e vice-versa, pode. Inclusive, tem um artigo que eu estou trabalhando nele, a questão do Tribunal Constitucional. Onde esse tribunal ele deve ser altamente técnico, voltado para a Constituição Federal. Desvincular essas competências no que tange o direito penal, o direito civil. Ou seja, um
ministro do STF, que aqui não é juiz, mas nos Estados Unidos são juízes realmente, advogados. Então, o que acontece? Esses juízes eles têm que se debruçar, acima de tudo, em cima da Constituição Federal. Ele tem que ser técnico, né? O juiz, ele não pode inventar leis, ele não pode criar leis, muito menos essas cortes. Essas cortes não podem criar lei, né? Nem o Tribunal de Justiça dos Estados, nem o STJ, nem o STF, não podem criar lei. Só quem pode criar lei é o poder originário, né? É o poder legislativo. O poder legislativo é que podem criar leis, né? A Câmara dos Deputados Federais, Senado, esses são os legítimos que podem criar leis específicas, leis novas, mas não os tribunais de justiça. Eu costumo dizer que os tribunais de justiça, através dos meus estudos, é um corpo técnico administrativo. Vou dizer um pouquinho mais, é um corpo técnico jurídico administrativo, porque trabalha com a justiça, com direito, com as leis, né? E seus atos são atos administrativos, entendeu? Haja vista que, se você pegar os três poderes, poder legislativo, judiciário e poder executivo, percebe-se que o poder legislativo e o poder executivo são dois poderes que são eleitos pelo povo. Aí você pega o judiciário, não são eleitos pelo povo diretamente. Mas eu digo ainda, pelos meus conhecimentos que eu estou estudando, eles são colocados pelo povo. Veja só, entenda essa lógica. Aqui no Brasil, qualquer cidadão pode ser um ministro do STF. Olha o que eu estou falando, qualquer cidadão. E isso está esposado na Constituição Federal. Artigo 101 para lá. Veja só. Olha o que eu estou lhe dizendo. Qualquer cidadão brasileiro pode ser um ministro. Obviamente. Aí lá tem os critérios. Saber jurídico, não é? Uma situação pessoal ilibada, uma pessoa bem vista, bem séria, ética, moral lá em cima, sem nenhuma dúvida contra a sua integridade, de sua honra, entendeu? Ser brasileiro. É só isso. Quem indica é o presidente da República. Eles não são concursados, eles não são selecionados por suas competências em si. Fazer prova, não. É um indicado, a maioria são advogados, que trabalham no direito, né? Então, essas pessoas são colocadas, e eu digo, pela via também do povo. Por quê? Veja lá, vamos fechar agora o meu raciocínio. Os ministros do STF são colocados também pelo povo. Veja só, quem indica o ministro do STF é o presidente da República. Esse presidente foi eleito por quem? Pelo povo. Então, ele está lá a serviço do povo. E pelo povo ele vai fazer seus atos administrativos, políticos e até jurídicos. Quem é que faz a sabatina para aprovar a maioria esmagadora dos senadores? É aquele que foi escolhido pelo presidente da República, eleito pelo povo. E os senadores, também eleitos pelo povo, é que escolhe, na hora da sabatina, esse ministro para ter um assento no STF. Veja como o meu raciocínio é lógico. Então, o judiciário
os membros do judiciário do STF, desculpa, são colocados via povo. Entendeu? Indiretamente. Desculpa. Indiretamente colocado pelo povo. Que é pelo presidente da República que escolhe, eleito pelo povo. O Senado é que faz essa batina e que referenda este ministro. Veja como é interessante. Então, tem que ter mudanças nesse ponto. Eu defendo que um ministro do STF seja concursado. Concursado. Entendeu? Nada de indicado por presidente, por Assembleia de Senadores, coisa nenhuma. Concursado. Todos concorrem, aí tem lá a idade X. Obviamente, isso tem que ter uma mudança na Constituição Federal. É uma PEC, é uma procedimento constitucional, tudo isso pode ser feito. A Constituição pode ser mudada. E digo a vocês, caríssimos internautas, juristas, até as cláusulas pétreas podem ser modificadas, salvo para ampliar direitos. Vou repetir. Até as cláusulas pétreas, elas podem ser modificadas para ampliar direitos e não para tirar. Veja como interessante. Eu também sou especialista em direito constitucional. Estudo um pouquinho. Não é? Então, vocês viram aí, né? O Fux é o único juiz togado que é técnico, é por isso que ele está fazendo esse trabalho, porque ele vai tentar salvar, né, a imagem do STF, que está totalmente enlameada, está desgastada por ações de ministros que se deixaram levar pela vaidade, pelo egoísmo, pela ganância, né, e pelo poder. Caríssimos internautas. Vamos ficando por aqui. Dias melhores vai acontecer para nós. Infelizmente, pessoas estão sofrendo. Eu me solidarizo com as famílias dos ministros que estão sendo sancionadas. Mas a culpa não é nossa, não é de ninguém, é do próprio magistrado, do próprio ministro que plantou uma semente podre e vai colher frutos podres. Infelizmente, esta é a realidade. Fique com Deus, que Deus ilumine cada um de nós, advogados, juristas, e peço a vocês que procurem ler o meu artigo, está no GP1, foi divulgado, está também na revista Integralize Científica Internacional. O tema é Povo Soberano como Força Constituinte. Lá está, com Alberto Hermenegildo Ribeiro, eu autor deste artigo. Primeiro artigo que eu estou fazendo como jurista, como advogado, da ANAB, Associação Nacional de Advogados Brasileiros. Sou presidente da seccional Piauí, e estamos aqui, professor de direito, estamos aqui à disposição, aqueles que querem nos contratar para dar palestra, estamos aqui à disposição, ok? Os meus temas que eu abordo é tema jurídico, político e religioso. Um abraço, um bom fim de semana a todos e que Deus abençoe cada um de vocês e seus familiares. Não deixe de dar o like no nosso, dar o legalzinho aí no Facebook, também no YouTube. Se inscreva no meu canal, Patriotas Livres Soberano. Se inscreva no nosso canal. Eu não custa nada, não paga nada, só escrever e pronto. Não tem, viu? Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima oportunidade. Ok?